Pessoal, então veja aqui. Então, depois de ter visto, então... Fica de novo esse negócio disso dele. Ah, sim. Eu vou explicar agora nessa questão da divisão do território brasileiro. A gente vê que existem 5 regiões. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e a região Centro-Oeste, certo? A gente vai observar que ao longo do tempo, nem sempre a divisão do Brasil ela foi feita da forma que nós compreendemos hoje, ou que nós temos no livro didático de vocês. A gente vê que as regiões antigamente, elas estavam juntas e misturadas, em uma palavra mais natural. A gente vê que todas as regiões, elas eram bem diferentes de hoje em dia. Em 1913, essa primeira divisão que vocês estão vendo aí, era uma divisão que levava em consideração apenas o quê? Apenas o clima, a vegetação e o relevo, certo? Então a gente vê que as regiões estavam misturadas. Por exemplo, eles tinham a região norte setentrional, região central, região norte oriental, norte e o norte meridional. Então a gente vê que todas estavam bem diferentes das que nós temos hoje. Por exemplo, a gente vai encontrar aqui a Bahia, ela estava junto de Minas Gerais, formando a região oriental. E a gente vê o clima da Bahia, será que é muito parecido com o clima lá de Minas Gerais, que é muito frio? Então eles estavam um pouco errados, não é? Mas a gente vê que isso foi importante também. Em seguida, em 1940, isso aqui é importante para vocês compreenderem. A gente vê que em 1940 havia outra divisão feita do Brasil. Essa divisão ela vai mostrar o quê? Havia então 5 regiões. Havia a região norte ocidental, centro-oeste, região leste setentrional, a região leste meridional e havia também a região chamada de a região sul. Então eram 6 regiões que haviam. A gente vê que essas regiões ainda estavam misturadas. Por quê? Embora eles estivessem levando em consideração a cultura e a economia, ainda estavam muito misturados, né? Porque eles ainda não sabiam diferenciar bem a cultura do território brasileiro. A gente vê, por exemplo, Sergipe e Maranhão, nós vamos ver que eles estavam localizados aonde? A gente vai observar que o Maranhão, por exemplo, e o Piauí, estavam em outra região. Vamos ver aqui. O Maranhão e o Piauí, eles não estavam na região Nordeste. Eles estavam na região Norte do Brasil. A gente observa, por exemplo, que nós temos a Bahia e Sergipe. Eles não estavam na região Nordeste também. Eles estavam em qual região? Nós vamos ver que Bahia e Sergipe estavam localizados na região leste do Brasil. Então a gente vê que a região leste era qual? Essa região aqui. Então a gente vai observar então que ainda havia o quê? O Nordeste ainda não tinha. Não tinha Sergipe, não tinha a Bahia, não tinha o Maranhão e nem tinha também o Piauí. Então ainda eles estavam separados do Nordeste. Estavam localizados em outras regiões. Então a gente vê que 1940 era bem diferente do que nós temos hoje. Também São Paulo e Rio de Janeiro, essa para a Bia, a gente vê que São Paulo e nós temos aí São Paulo e Rio de Janeiro, eles estavam localizados aonde? São Paulo e Rio de Janeiro, que formam a região sudeste hoje, até de 1940 até 1970, eles estavam localizados aqui. Nós temos então estavam localizados na região sul do Brasil, juntamente com Paraná, Santa Catarina, com o Rio Grande do Sul. Por isso que muitas pessoas costumam dizer, eu vou viajar para o sul do Brasil. Estão erradas, porque São Paulo e Rio de Janeiro, até 1970, era a região sul. De 1970, deixou de fazer parte da região sul e foi formada uma nova região, ok? Eu tenho uma pergunta agora. Sim. Assim, se o São Paulo foi para o Sudeste, como é que ele foi? E as pessoas que estavam morando? Era tipo... Não, assim é uma divisão. Não, é assim, a divisão do Brasil que ela mudou. Ela vai mudando ao longo do tempo. As pessoas vão dando nome a regiões de acordo com que eles foram percebendo diferenças, certo? Então não é que vai ser retirado de um lugar para o outro, não. É apenas o nome que ele foi mudando. As regiões foram sendo colocadas, foram mudando
as que estavam juntas foram sendo deixadas em uma mesma região e formando um novo território. Por exemplo, a gente vê, por exemplo, esse mapa aqui, São Paulo e Rio de Janeiro vão ficarem nessa região aqui. A gente vê que essa região, ela não vai ser mudada de um lugar para o outro, só que ela fica mais próxima ao quê? Ela vai ficar mais próxima a Minas Gerais e vai ficar mais próxima ao Espírito Santo. Então, essa região aqui, formada pelo Rio de Janeiro, São Paulo, por Minas Gerais e Espírito Santo, eles perceberam que essa região ela tinha a mesma característica, a mesma cultura, a mesma economia, o mesmo clima bem frio. A gente vê que eles decidiram, então, separar, então, São Paulo e Rio de Janeiro da região sul e decidiram, então, juntar com a região sudeste. E a gente vê, então, que em 1970, a gente vai observar, então, que houve o quê? 1970 vai ser criado, então, a região sudeste, a região que vai ser formada por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Olha o que eu coloquei aqui no slide. São Paulo e Rio de Janeiro foram agrupados, foram juntados, foram unidos juntamente com Minas Gerais e Espírito Santo. Então a gente vê que não é que eles retiraram território ou retiraram pessoas de um lugar para o outro, não. Eles apenas reorganizaram o mapa, né? Eles apenas vão reorganizarem para que a população compreenda melhor. Ok? Bia? Oi. Sim, aí. Entendi agora. Entendeu, né? Foi apenas uma mudança de nome. Porque eles perceberam que São Paulo e Rio se pareciam mais com São Paulo e com o Espírito Santo na questão econômica e cultural do que com Santa Catarina e Paraná, que é uma região ainda mais fria e que também tem uma cultura diferente, certo? Então a gente vê que o mapa, a partir de 1940, 50, 70, ele começou então a ser mudado cada vez mais. A gente vê, por exemplo, aqui, em 1950 a 60, a gente vai observar que nós temos o Maranhão e o Piauí, passaram a fazer parte do Nordeste. Também foi criada a capital do Brasil, em 1960, pelo um presidente chamado Juscelino Kubitschek. E a gente vê que em 1970, como o Bia falou, além de ser criada a região sudeste do Brasil, nós vamos ver que Bahia e Sergipe, que antes faziam parte da região leste do Brasil, juntamente com Minas Gerais, passaram então a fazer parte da região nordeste, da nossa região. Então a gente vê que vai ser uma mudança também importante, não é? 1950, nós vamos ter a chegada então do Piauí e do Maranhão. 1970, a gente vê que a Bahia, e principalmente a gente vê que a mudança de Sergipe, passaram então a integrar o território nordestino, certo? E lembrando também de uma principal característica que vai ser o quê? A formação da região sudeste, certo? Que antes era a região sul e Rio e São Paulo passaram a fazer parte da região sudeste. Em seguida, nós temos aqui então o mapa, né, a partir de 1989. A gente vai observar em 88, aliás, nós vamos observar então que eles criaram, né, a definitiva divisão do território então brasileiro. A última mudança que aconteceu no mapa do Brasil, na divisão regional, foi então em 1988, com a criação do último estado do Brasil chamado de Tocantins, que antes fazia parte da região centro-oeste, uma parte aqui do Mato Grosso, e depois passou a fazer parte da região norte do Brasil, juntamente com Pará, com Roraima, com Amazonas, com Acre e também com Rondônia. Então a gente vê então que essa foi a última mudança que aconteceu. Então a gente vai observar então que foram essas mudanças então que passaram a ser feitas ao longo do território brasileiro. E essas mudanças então elas vão ter um grande significativo, não é? E a gente vai observar que além dessas divisões que foram feitas, né, claro que eu não vou cobrar elas, por elas serem muito extensas, mas eu deixei para a gente falar um pouco hoje, pessoal, em relação a essa aqui,
Observe, na aula da semana retrasada, eu disse que além da divisão de 5 regiões do Brasil, em geografia nós também utilizamos outras divisões do Brasil, que são mais 2. A divisão, que é do ponto de vista de Milton Santos, essa divisão de Milton Santos, por exemplo, vocês vão ter o slide. Então, vai ajudar vocês a fazerem a atividade avaliativa. Por exemplo, essa divisão aqui, de Milton Santos, no ano de 2000, ela foi uma divisão o quê? Uma divisão que mostra a divisão do Brasil de acordo com a tecnologia. Ou seja, qual é a região que tem mais tecnologia? Qual é a região que tem menos tecnologia? E a gente vê que essa divisão, ela dividiu então o Brasil em 4 regiões. Região Nordeste, que tem o quê? Nós vamos dizer assim, o desenvolvimento tecnológico ele não é tão bom e existe também uma baixa circulação de pessoas. Nós temos a região concentrada, que é a região Sul e Sudeste, que é a região mais desenvolvida do Brasil economicamente. A gente vê que é chamada de região concentrada, região Sul e Sudeste. Vocês fizeram na aula retrasada. Região Centro-Oeste é uma região que ela tem um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento tecnológico precário. Mas a gente vê, por ele ter sido uma região que não faz tantos anos que foi povoada, a gente vê que ainda não tem um desenvolvimento tecnológico muito grande. E, por último, ele dividiu a região amazônica. Região amazônica é a região norte do Brasil. A gente vê que essa divisão tecnológica, ela mostrou o quê? Que essa região amazônica é uma região que ela com um baixo desenvolvimento tecnológico. Não tem um desenvolvimento muito grande da tecnologia. Então, se vocês ouvirem falar na divisão de Milton Santos, que é um geógrafo muito conhecido aqui no Brasil, vocês vão observar o quê? Que ele fez uma divisão do território brasileiro, levando em consideração apenas o quê? O desenvolvimento tecnológico. E ele vai utilizar esse mapa aqui, dividindo o Brasil em 4 regiões. Observe na semana que vem. Região Nordeste, região concentrada, região Centro-Oeste e também a região amazônica. Beleza? Então é essa região. A outra divisão feita do Brasil vai ser uma divisão o quê? Uma divisão feita por um geógrafo também chamado de Pedro Pinchas Geiger. Certo? Essa divisão aqui é uma divisão o quê? Econômica do Brasil. Ele levou em consideração o desenvolvimento econômico. Essa divisão ela vai o quê? Dividir o Brasil em região amazônica, região nordeste e a região centro-sul. Essa região centro-sul, que vocês podem ouvir esse nome também, ela só vai ser usada por Pedro Pinchas Geiger, certo? Geógrafo. Que ele vai dividir então o Brasil em 3 regiões de acordo com a economia. Região amazônica, a gente vai observar então que vai ser o quê? A região amazônica, ela vai ser o quê? Formada pela floresta amazônica. A gente vê que ela demorou muito para ser povoada, devido à presença dos povos indígenas. E a gente vê que ela vai ser o quê? Ela não vai ser muito desenvolvida. A gente vê que ela vamos dizer assim, pouco desenvolvida. A palavra correta. A gente vê a região centro-sul. Região centro-sul aqui vai formar parte da região centro-oeste, vai formar parte da região sul e da região sudeste, por isso que é chamado de centro-sul. A gente vai observar então que essa região centro-sul do Brasil é a região mais desenvolvida, onde nós temos aqui região central, região que é a região centro-oeste, região sul e a região sudeste do Brasil. Então é a parte mais rica do Brasil. E por último nós temos a nossa região nordeste. A região nordeste a gente vê que embora ela tenha sido a primeira região a ser ocupada, ela perdeu o seu lugar de grande local econômico do Brasil para a região de São Paulo, que é a região sudeste do Brasil. Então a gente vê que é assim que a gente vai observar então essa questão